Olá, queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Continuando esse tema enorme, né, que é o Oriente Médio, várias coisinhas, várias tretas ainda. Hoje, gente, eu vou mostrar um pouquinho para vocês que nada é tão simples ou nada tão complicado, que a gente não possa deixar um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complicado, tá? Vou falar um pouquinho para vocês sobre os povos e religiões, já que são coisas diferentes que nós temos ali no Oriente Médio. E aí você vai ter alguns povos que podem ser ao mesmo tempo cristãos, que podem ser ao mesmo tempo islâmicos, ou que podem ser judeus ainda, tá? Como o tema Oriente Médio, como a gente vai falar também sobre religião e essa questão das etnias, vocês viram que eu tô um pouquinho a caráter, tá? Pelo menos eu tentei. Meu marido sugeriu para eu colocar uma burca, eu tive que dar na cara dele, bater um pouquinho nele, mas é todo dia um pouquinho, né? Uma coisa de básica, assim, que quem manda aqui nessa casa, obviamente, que sou eu, tá? Turma, então vamos lá. Oriente Médio, povos e religiões. Vou mostrar primeiro os povos e aí depois a gente entra nessa nhaca que é as questões religiosas. E é importante a gente saber certas diferenças, porque vocês vão ver que quando nós formos explicar os conflitos, algumas vezes eu falo xiitas e outras vezes eu falo sunitas. Então é importante a gente saber qual que é a diferença entre um e outro, tá? Dentro da religião islâmica. Mas antes, vamos lá, então a gente vai ter principalmente os árabes, os judeus, os turcos, persas. Eu coloquei aqui afegão, gente, mas é porque Afeganistão ele faz essa divisa aqui e muitas vezes eles até, digamos que estava presente nessa região, mas hoje em dia nem tanto. Nós vamos ter os curdos, e aí é um problema sério, é um grupo que sempre sofre com muita perseguição, já foram perseguidos por vários países diferentes. O Iraque, por exemplo, perseguiu bastante os curdos. E quando eu falo outros, são principalmente povos, às vezes cristãos, tá? Você tem sim alguns cristãos meio doidos que gostam de morar nessa área. Então a gente tem basicamente esses povos. Como vocês podem perceber, olha, a maioria vão ser os árabes, eles vão tomar conta basicamente de quase todos os países do Oriente Médio. Então a gente vai ter desde Iêmen, Kuwait, Iraque, Síria, né? Desde essa porção de norte a sul, nós vamos ter então principalmente a população árabe, tá? Bom, além dos árabes, nós temos os judeus, que fica restrito nessa região de Israel, né, onde hoje é o Estado de Israel. Os judeus, gente, eles já estavam presentes nessa área há muito tempo, tá? Alguns milhares de anos aí. Lembre-se que lá no Antigo Testamento, que é o Torá para eles, lembra que para os judeus o livro sagrado é o Torá. O Torá, gente, dizia, né, que essa região aqui era a Terra Prometida, como eu falei já para vocês, por conta daquela questão eram primeiros escravos. Não, já viviam aqui, mas depois eles ficaram escravos no Egito, e aí foi lá o Moisés, salvou ele, aquela coisa toda, levou para essa Terra Prometida que seria hoje o Estado de Israel. Então, os judeus ficam restritos aqui. Até é bom para eles mesmo, como a gente já viu, o ódio em relação ao judeu aqui não é pouco não. Bom, nós vamos ter os turcos que fica, olha só, restrito só à Turquia, tá bom, gente? Os turcos não são originados dessa área, os turcos, na verdade, faziam parte daquele Império Otomano, que nós já vimos que tomava conta não só de algumas porções ali da África, mas também de todo o Oriente Médio. E os otomanos, eles têm como origem o Gengis Khan, tá bom? Que veio lá da região central da Ásia, Gengis Khan. Olha que coisa, que rolê antigo, né? Depois nós vamos ter os persas ficam restritos atualmente, principalmente no Irã, tá bom? Então eles estão aqui no Irã, mas no Irã, vejam que a gente não tem só esse povo de persa, a gente tem também esses outros, alguns cristãos ainda convivem ali em algumas áreas do Irã, tá? E nós vamos ter também os curdos, como eu já disse, ó, que ficam restritos. Os curdos, eles não têm um país, tá, gente? Se eu pensar, por exemplo, a maioria dos árabes ficam em alguns países. Os curdos, eles ficam espalhados, e o grande problema dos curdos é que por não ter, digamos que um país de maioria deles, tipo o Estado de Israel. Lá no Estado de Israel é o povo judeu que comanda, ok? Os curdos, por estarem espalhados em alguns países, Iraque, Síria e Turquia, eles sofrem muita perseguição. Durante o período do Saddam Hussein, um dos povos que mais sofreram com perseguição vai ser justamente os curdos. Inclusive, o Saddam Hussein jogava até gás mostarda para dar uma eliminadinha ali nos curdos. Então, é uma população que sofre bastante durante esse período, tá? Durante esse período não, né? Não só com o Saddam Hussein, mas até hoje ele sofre com perseguições de vários tipos. Bom, eu acho que sobre os povos é isso, cabe então agora a gente ir lá para a questão religiosa, tá bom? Então, espera um pouquinho aí que eu já volto com a religião. Religião não, na verdade eu vou explicar para vocês a diferença entre os sunitas e os xiitas, tá certo? Então, espera só um minutinho.
continuando a nossa aula. Então a gente primeiro mostrei os povos, agora eu vou mostrar religiões, mas eu não vou falar de todas, tá bom? Eu vou ser mais específica, eu vou falar um pouco mais da religião islâmica, principalmente porque alguns conflitos têm muito a ver com essa diferença, principalmente dessas facções, essas ramificações diferentes do islamismo, que são os sunitas e que são os xiitas, tá? Gente, eu não vou entrar em muitos detalhes, ó, porque na verdade é muito parecido com se eu pegar o cristianismo. Dentro do cristianismo, como a gente também tem várias igrejas, né? Você tem os católicos, aliás, tem os católicos que são lá de Roma, mas você também, olha, de Roma é ótimo, é do Vaticano. A gente pode ter os, enfim, a gente tem várias ramificações, você tem metodistas, você tem os presbiterianos, nós vamos ter os adventistas, né? Os testemunhos de Jeová. Então, dentro do cristianismo, a gente pode ter vários ramos diferentes. E aqui, turma, não é diferente. No Islã também vai ser uma coisa semelhante. A gente, dentro da própria religião, você pode ter essas ramificações diferentes, tá? Você pode ter, então, esses grupos diferentes. Dentro dos sunitas, são vários. Dentro dos xiitas também, a gente tem, nos xiitas, tem até mais ramificações, tá? Mais nominhos. Por exemplo, dentro dos sunitas, a gente tem os wahhabistas, mas não tem como eu falar de todos para vocês, senão primeiro que ia dar um trabalho danado de escrever, porque tem um monte de H no nome desse povo, um monte de W, um monte de não sei o quê, e aí dá muito trabalho também para ficar escrevendo, então vamos nos concentrar apenas nos sunitas e nos xiitas, tá? Que aí acho que já dá para a gente compreender bem. Como vocês sabem, quem funda a religião islâmica vai ser o Maomé, tá, gente? Maomé, se a gente pensar na questão histórica, tem algumas questões meio contraditórias, tá bom? Do Maomé, que eu não vou entrar porque eu morro de medo de alguém assistir, algum islâmico, muçulmano assistir e ficar super ofendido. Então, como eu não quero ofender ninguém, pelo menos não assim, né, em vídeo, que fica lá na internet, na sala de aula é outra coisa, mas então vamos nos ater ao básico, tá? O Maomé, ele funda a religião islâmica, ele vai colocar todas as leis, né, do islamismo, o livro sagrado dos islamismos, independente do ramo, tá, gente, da ramificação, o livro sagrado vai ser o Alcorão, e aí a gente tem uma série de costumes que eles seguem, alguns mais ao pé da letra, outros um pouquinho menos. Vamos tirar um pouquinho da nossa mente, gente, a ideia de que necessariamente só porque a pessoa é muçulmana, ela pode ser terrorista, tá? Isso não, uma coisa não é necessariamente igual a outra. Você pode ter grupos terroristas, sim, de origem muçulmana, mas a gente também tem terroristas que são católicos, até mesmo evangélicos, tá? E de outras religiões pelo mundo afora. Então, o terrorismo não está associado apenas, exclusivamente, ou é uma coisa, né, só ali do pessoal dos muçulmanos. Não, na verdade, o terrorismo vai muito além. Então, a gente tem que primeiro parar com esse preconceito especificamente, tá? A gente não pode achar que só porque o cara é muçulmano, necessariamente ele vai ser terrorista. A gente tem muitas células terroristas que são de origem muçulmana? Sim, mas de novo, uma coisa não implica necessariamente na outra. Vamos lembrar, por exemplo, que há algumas semanas aqui no Brasil, a gente tinha grupos cristãos, tá, que foram na frente de um hospital xingar uma menina de 10 anos que foi estuprada, que era estuprada, aliás, desde os 6 anos de idade, de assassina. Então, se isso não é uma espécie de atentado, meus amores, eu não sei o que que é. Então, essa questão do fundamentalismo, né, das pessoas pegarem os ensinamentos aí e fazer uma interpretação X, isso não é só algo que vem dos muçulmanos, a gente tem também nas outras religiões. Bom, ele foi fundado, então, o Islã foi fundado por Maomé, só que aí tinha um probleminha, gente. O Maomé, ele não tinha filhos, ele só tinha filhas, tá? Ele só tinha mulheres. E como ele mesmo já meio que colocou isso nas sociedades muçulmanas, e como a gente já tinha uma sociedade que também era muito patriarcal, esse patriarcalismo não permitiu que nenhuma das filhas do Maomé assumissem como sucessoras da religião. Tinha necessariamente que ser um homem para ser o sucessor de Maomé. E aí nós tínhamos dois principais, tá? E a grande diferença vai estar aqui, em quem acredita que é um e quem acredita que é o outro. Se eu pegar os sunitas, os sunitas eles acreditam que o sucessor natural do Maomé era esse Abu Bakr, e o Abu, gente, ele era conselheiro do Maomé quando ele ainda era vivo. Então os sunitas acreditam que ele é que deveria ser o sucessor natural. Então, pós-morte de Maomé, os ensinamentos que vão ser passados adiante vão ser a partir do Abu, tá? Então ele é que seria o sucessor natural. Eles acreditam também que pós-morte de qualquer um dos outros profetas,
é a própria comunidade que tem que eleger o novo sucessor. Então, o sucessor ele não teria que vir diretamente da linhagem do Maomé. Ele poderia ser principalmente de famílias que estão ligadas ou a Meca ou a Medina, que são cidades sagradas para todos os muçulmanos, independente aí da ramificação, tá? Então aqui para eles acham que não precisa ter parentesco, mesmo que seja muito antigo com o Maomé, e que pode, é a própria comunidade de fiéis que elege quem é o próprio sucessor, ou o próprio, não digo profeta, porque profeta é uma coisa bem maior, né? Tem um significado muito mais profundo do que o sucessor. Gente, a maior parte das pessoas no Oriente Médio vão ser sunitas, tá? São muçulmanos, mas são sunitas. Então, a grande maioria da população, se eu pegar Iraque, se eu pegar Arábia Saudita, vão ser então sunitas, tá? Os xiitas, a diferença é que eles vão acreditar que quem deveria ser o sucessor natural do Maomé, gente, era o Ali. Quem que era o Ali? O Ali era genro do Maomé, ele era casado com uma das filhas do Maomé. E segundo os xiitas, ele é que deveria ser o sucessor natural do Maomé, por isso é que eles vão acreditar no que vem a partir do Ali, tá bom? Então Ali é que daria depois os preceitos dos muçulmanos, mas ele é que seria o principal sucessor do Maomé. Os xiitas, gente, eles vão representar um pouquinho menos da população, vão ser, um pouquinho não, muito menos, né? Vão ser 10% da população dos muçulmanos. E detalhe, se eu pensar nos sunitas, eles se expandem inclusive para fora do Oriente Médio, tá? Lembra, gente, que a religião islâmica é uma das que mais crescem no mundo e ela tá pegando não só algumas partes ali da África, né, pela proximidade geográfica, mas também até o Sudeste Asiático a gente tem ali ramificações e aí entra principalmente os sunitas. Gente, outra diferença é que os xiitas, digamos que eles vão ser um pouquinho mais, eles levam um pouquinho mais alguns ensinamentos do Alcorão mais ao pé da letra, tá? Não quer dizer necessariamente que você tenha xiitas como sendo radicais. Inclusive, há um tempo atrás, todo mundo falava, essa pessoa é muito xiita, porque associava o xiita a radicalismo religioso, principalmente. E não necessariamente, tá bom? Não é porque é xiita que precisa de fato ser extremista, radical, ou levar todos os ensinamentos ao pé da letra. O principal país xiita vai ser o Irã. E aí o Irã, gente, ele é sim um país religioso, tá? Ele não é um país laico, como pretensamente deveria ser o Brasil. Então, ele não é um país laico. E o Irã, ele leva sim muitas questões da religião ao pé da letra. Então, por exemplo, a forma de se vestir dos homens, né, deixar a barba, escutar certas músicas são proibidas lá no Irã. Então tem algumas coisas que eles realmente levam muito ao pé da letra. Os sunitas, dependendo do país, não. Então, na verdade, aqui o que vai determinar se você tem um xiita um pouco mais radical ou um sunita mais radical, que é possível também, é o próprio país, tá bom? Se você está em alguns países onde as leis religiosas, elas são levadas um pouquinho mais ao pé da letra, tá bom? Então essa é a grande diferença e nós vamos ver que essa diferença é levada muito a sério em alguns países, tá? Ele pode ser sim motivo de várias disputas em alguns lugares, disputas inclusive territoriais. Então, gente, não é uma coisa tão simples, então não é algo que a gente deve ignorar. Pelo contrário, a gente tem que entender a diferença entre esses dois grupos. Bom, era isso. Essa parte era bem curtinha, espero que vocês tenham entendido, tá bom? E até nosso próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!